submetilação. A submetilação, ela me diz que aquele indivíduo, ele não está conseguindo gerar um antioxidante poderoso, que é chamado de glutationa. E, além disso, ele não consegue fazer a metilação do DNA. E quando você não consegue fazer a metilação do DNA, vai causar danos no seu DNA. E aí, a doença crônica vai surgir, inclusive a perda de silenciamento de genes que vão levar ao câncer. Então, a submetilação ela é dependente de vitamina B12, de vitamina B6, de ácido fólico, tá? Então, esse é o primeiro cavaleiro do Apocalipse. O segundo é a oxidação. Vamos lá. Oxidação. A produção excessiva de radicais livres ou a redução das defesas antioxidantes caracteriza o chamado estresse oxidativo. Vamos pegar o exemplo dessa... O exemplo de uma maçã quando você corta na metade. Quando você corta essa maçã pela metade, você deixa fora da geladeira, o que vai acontecer com ela? Alguém me diz? Alguém já fez isso? O que vai acontecer? Ela vai ficar marrom. Essa maçã, ela está sendo oxidada, tá? Isso acontece nas nossas células também. Então, quando as nossas células ali embaixo, elas têm os radicais livres, estão comendo aquela célula, essa célula vai morrer ou sofrer danos. E a consequência disso são doenças crônicas, ok? Para evitar isso, o que é que nosso corpo faz? Ele lança os antioxidantes. Alguém aqui conhece algum antioxidante desde que chegou aqui na Terra? Ouviu falar de algum antioxidante? Óleos essenciais. Óleos essenciais são antioxidantes, vitamina E. Então, para evitar que seu corpo gere um estresse oxidativo e fique que nem uma maçã toda oxidada, você precisa que seu corpo lance esses antioxidantes e que você também ajude o seu corpo com antioxidantes, ok? Esse carro aqui é um Porsche. Aqui ninguém tem um Porsche, né? Ó, só nessa fileira aqui tem uns 20. Só isso aqui. Alguém quer chegar no nível deles, lá do Terra, para ter Porsche? Levante a mão aí. E essa galerinha aqui que é um Porsche, eles não levam para qualquer posto de gasolina, não. Eles botam a melhor gasolina no poste deles, eles lavam com a melhor água. Por quê? Porque se eles colocam gasolina ruim, vai oxidar, tá? Outra coisa que vai acontecer, e aí eu vou entrar em um dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que é a glicação. Então é SOG. A glicação, ela, toda vez que você toma uma Coca-Cola, toda vez que você come um carboidrato de alto índice glicêmico, ele, se começar a formar um excesso de glicose no seu sangue, vai haver um fenômeno chamado de glicação. A doença de Alzheimer é uma glicação do cérebro, tá? Então, o que você tem que fazer para evitar o fenômeno de glicação? A primeira coisa que você tem que fazer é o tipo de gasolina que você coloca em você, o tipo de alimento que você coloca para você. Outra coisa que você tem que fazer é, por exemplo, os óleos essenciais, que vocês viram, o MetaPower, ele vai diminuir a absorção desses carboidratos. E aí vamos falar do DDR Prime. Alguém sabe o que significa DDR em inglês? DDR. Ninguém, acho que poucas pessoas se atentam o que significa DDR. DDR, em inglês, lógico, é reparo aos danos do DNA. Então, o DDR Prime, ele vai evitar os danos do seu DNA. Vamos entender isso aqui.
Olha ali, tem uma seta vermelha mostrando o estresse. Então toda vez que você estressa seu corpo, não é só um estresse emocional, pode ser um estresse físico. Toda vez que você estressa seu corpo, tem uma geração muito grande de radicais livres. Esses radicais livres vai entrar numa balança e vai ter lá embaixo, olha ali, os antioxidantes e os pró-oxidantes. Se o seu corpo estiver bem, essa balança vai ficar tranquila. Agora, esses radicais livres, eles também podem causar danos no seu DNA. Olha lá, o DDR e o dano no DNA. Se essa balança estiver tranquila, não vai causar dano. Agora, o problema é se essa balança estiver desregulada. E esse dano do DNA, olha o que vai acontecer no seu corpo. Uma desregulação metabólica, aí você vai começar a engordar, você vai criar resistência à insulina, vai começar a surgir as doenças. Outra coisa, deficiência na autofagia, que é a morte de células velhas. Outra coisa, uma destruição da sua fábrica de energia, que são as mitocôndrias. E aí, o seu corpo começa a morrer. Vai entrar em fadiga crônica, eu não tenho mais energia para nada. E a outra coisa são as suas células senescentes, células envelhecidas. Tá? E como é que a gente vai evitar esses danos no DNA? O DDR Prime, o que ele faz? Ele previne os danos do DNA, o frankincense, o tomilho, o lemongrass, tá? Limão. Quais são aqueles que vão regular a apoptose, a morte de células velhas no seu corpo? Lemongrass, cravo, niaulin. Quais são aqueles que vão evitar o estresse oxidativo? O ajorge, no caso, e o samessal, tá? Então esses óleos essenciais, eles vão proteger o seu corpo contra aquelas doenças crônicas, e aí você vai evitar as doenças crônicas com 50 e 60 anos de idade, e você vai ter uma qualidade de vida até 100 anos de idade. Inflamação, aí lembra dos 4 cavaleiros do Apocalipse, tem submetilação, oxidação, ligação e inflamação crônica. Vamos pensar na inflamação como os soldados na guerra, e esses soldados estão lá lutando na batalha. Pensa nos soldados como os macrófagos, que são células de defesa do seu corpo. E aí o que vai acontecer quando uma bactéria entra no seu corpo? Esses soldados, eles vão atacar essa bactéria. Só que, o que acontece? Às vezes, há uma resposta exagerada do seu corpo, das suas células, contra aquela bactéria, e aí os soldados começam a atacar tudo que vem pela frente e de maneira exagerada. E aí seu corpo, ele fica com uma inflamação crônica. Você fica inflamado. E a consequência de uma inflamação crônica são doenças autoimunes, tá? O próprio câncer. Então, o DDR Prime, ele age como um general, evitando essa multiplicação, essa proliferação de células do seu sistema de defesa. Envelhecimento precoce. Então, no envelhecimento precoce, a gente vai fazer um resumo aqui, é um processo complexo e multifatorial. Então, ó, estresse oxidativo, inflamação crônica, telômeros curtos. O que são telômeros? Vocês lembram da 8ª série, que vocês estudaram genética, e na ponta dos cromossomos tinha os telômeros, tá? É como se fosse um cadastro de sapato, e na ponta dele é o telômero. Quanto mais longo o seu telômero, mais você vai ser longínquo, mais a longevidade.
Outra coisa, acúmulo de danos celulares e alterações hormonais. E um resumo em relação aos soldados. Então, as nossas células de defesa são esses soldados. E o DDR Prime entra aqui. E olha o que vai... Como é que o DDR Prime vai agir com os óleos essenciais? Estresse oxidativo. DDR Prime tem óleos essenciais com potentes propriedades antioxidantes. Quais são esses óleos essenciais que também são anti-inflamatórios? A resina de olíbano, que possui altos níveis de ácido fosférico, a casca de laranja selvagem, White Orange, que contém elevados níveis de limoneno composto com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Na inflamação crônica que eu falei para vocês, o DDR Prime contém óleos essenciais com propriedades anti-inflamatórias. Quais são? Tomilho e o niaulí. Opa, então o DDR Prime está protegendo minhas células para eu ter um envelhecimento saudável e eu evitar doenças crônicas. Telômeros curtos. Pesquisas mostraram que o broto, que o cravo, que tem no DDR Prime, que contém o eugenol, ele protege os telômeros, evita a cabezação da telomerase, que é uma enzima, tá? Inclusive, ganhador de um prêmio Nobel de estudos relacionados à telomerase. E aí nós temos um óleo essencial que age diretamente nos seus telômeros, deixando você uma longevidade maior. Outra coisa, acúmulo de danos celulares. Então o DDR Prime tem óleos essenciais que ajudam a reduzir o acúmulo de danos celulares. Então protege as células contra a morte celular de células saudáveis. E também ele age na apoptose de células que não deveriam estar ali, como por exemplo, células cancerígenas. Tá? Quais são esses? O niaulí. E essa pesquisa aqui, atenção gente, eu não estou dizendo que os óleos essenciais eles vão curar câncer, não estou falando nada disso. Eu estou dizendo que compostos de óleos essenciais, através de pesquisas iniciais, e já existem muitas pesquisas em relação a isso, de óleos essenciais do câncer. Os óleos essenciais a gente sabe que eles são antimicrobianos, eles são anti-inflamatórios, eles são antioxidantes, eles para inseticida, aromaterapia, para vírus e analgésicos. Esses óleos essenciais, olha o que eles vão agir. Naquele triângulo ali, que é o ORES, é estresse oxidativo, são espécies reativas de oxigênio. E essas espécies reativas de oxigênio podem causar danos no DNA, levando à proliferação de células cancerígenas. Os óleos essenciais eles vão agir como anti-inflamatório, você tem aquela célula vermelha aqui, anti-inflamatório, eles vão agir estimulando a morte celular, a apoptose de células relacionadas ao câncer, e eles protegem o DNA do indivíduo e com isso inibem o crescimento do câncer. Além disso, os óleos essenciais eles atuam no metabolismo, diminuindo a absorção de carboidratos, tá? E esses carboidratos eles alimentam o tumor, alimentam o câncer. Então o câncer ele se alimenta de açúcar, para quem não sabe. Ok? Eu sou médico de UTI, eu coordeno 2 UTIs, uma UTI cardiológica e uma UTI geral. Quando eu iniciei esse projeto de levar os óleos essenciais para o conhecimento do mundo e levando base científica para isso, eu pensei o seguinte: eu vi muitas pessoas jovens morrerem com 30 anos, 35, 25, 20 anos de idade nas UTIs. E eu me considero bom de UTI, sou especialista em UTI, mas eu queria evitar que essas pessoas chegassem na UTI, porque tem pessoas que a gente não consegue salvar. E eu pensei, o que eu posso fazer para ajudar? E os óleos essenciais estão me ajudando a levar esse conhecimento, ajudando a transmitir essas informações para vocês
Imagine, hoje deve ter 10 mil pessoas aqui. Imagine se vocês passam essa informação para mais 2, 3 pessoas. Imagine o tanto de pessoas que vão ser beneficiadas com os óleos essenciais. Tá? E o que eu quero? O que eu quero que essas pessoas que estão aqui na UTI. Eu adoro arte. Esteja assim. Fazer 1 milhão da sua graça. Quero que estejam brincando no parque. Quero que estejam andando de bicicleta. E não nas UTIs comigo. Tá? E eu quero que todos vocês se levantem, dê parabéns para todas as pessoas que estão aqui, por favor, se levantem e aplaudam.